Vamos dar início ao capítulo 3 do nosso livro, né? Agora nós vamos ter uma abordagem filosófica e sociológica a partir do capítulo intitulado como Positivismo e o Materialismo Histórico, né? Como nós podemos ver aqui. Nessa primeira parte nós vamos estudar o positivismo. O que foi o positivismo e quem é o seu principal representante, assim também como os seus princípios, o seu contexto histórico, as perspectivas e até a chegada no Brasil. E a criação também de uma física chamada física social. Então, o positivismo foi uma corrente teórica criada pelo filósofo Auguste Comte, que defendia que a regra para o progresso social seria baseado em quê? Na disciplina e na ordem. Isso era o que pregava o positivismo, o que influenciou a teoria utilitarista de vários outros pensadores, né? No Brasil, o positivismo de Comte, a teoria positivista de Comte, renovou a carga moral utilitarista e inflamou a política brasileira na primeira parte da República em 1889, quando, em 15 de novembro, Marechal Deodoro da Fonseca, desse mesmo ano, 1889, proclamou a República no Brasil, o golpe militar, derrubando a monarquia brasileira e instaurando assim um novo período, o período que nós estamos vivendo, o período republicano, e agora republicano democrático, né? E foi na criação das novas leis, da nova Constituição, do novo modo de agir no Brasil, que não era mais monárquico, o governo utilizou as ideias positivistas para instaurar ordenamento e progressividade nas ações que o Brasil teria agora, né? A partir de 1889 e assim sucessivamente. E qual é o contexto histórico que o positivismo nasce, né? Ali mais ou menos no século 17, 18, 19, houveram significativas mudanças em diversas revoluções que aconteceu na Europa, na França, na Inglaterra, e também teve um grande surto da primeira e da segunda revolução industrial. E essas revoluções marcaram o desenvolvimento das sociedades. E esse desenvolvimento beneficiou ricos e não deu tanto benefício aos pobres. É nesse período que nasce o pauperismo, a pobreza, os conceitos baixos, a questão do trabalhador que trabalha demais nas indústrias e ganha menos e não tem uma vida própria. E nasce também a questão de igualdade e fraternidade com a Revolução Francesa, e assim outros fenômenos históricos que vocês já viram na história ou verão posteriormente, foram a base, o contexto sócio-histórico para a fundamentalização, do pensamento positivista de Auguste Comte, né? Auguste Comte, sempre quer sair Augusto, mas Auguste Comte, apresentou uma proposta de saída para as crises vividas nesses momentos de revoluções na história da Europa, da humanidade, em todos os países que estavam envolvidos nessas revoluções. E a proposta apresentada por Comte foi a criação da sociologia para compreender a sociedade e assim para que a teoria explicasse o progresso científico que estava sendo vivido naquele momento. Olha, nós tínhamos o sistema feudal, e do sistema feudal passou agora para o sistema industrial. Houve toda uma revolução. O homem camponês deixou de trabalhar com a enxada na roça e passou a trabalhar com máquinas, onde o trabalho de 10 homens, por exemplo, foi substituído por uma máquina. E assim houve todo um contexto de uma revolução onde houve grandes desempregos. E isso contribuiu para esse cenário de crise. Auguste Comte, um sociólogo, pensador da sua contribuição, e essa contribuição é pautada em quê? No nascimento da sociologia, que estudaria e ajudaria no desenvolvimento do pensar, do progresso científico. O filósofo e fundador do positivismo, o Comte,
ele tem uma linha tênue para o desenvolvimento moral e científico da sociedade, criando ele âmbitos das ciências. Ele começa a estudar a biologia e a sociologia. E é nesse momento que nasce a chamada física social. A física social, a sociologia, ela vai estudar todos os fenômenos físicos da sociedade e o que move a sociedade. Aí no livro de vocês tem um conceito mais fundamentalizado sobre a física social, né? Os avanços científicos deveriam fixar-se junto aos avanços da moralidade, da ordem, das leis, mas isso infelizmente não aconteceu. E foi nesse momento que o Comte ele começou a trabalhar por meio da ordem, da disciplina, para tentar compreender, para ajudar a compreender a sociedade e dar ordenamento a todas as coisas. Em meio a isso, ele viu a necessidade do positivismo, a necessidade do aprimoramento do positivismo, melhor falando. Ele formulou a lei dos 3 estágios ou 3 estados. Dependendo do livro, da fonte de pesquisa que você vai fazer, você vai ver uma dessas terminologias, né? Uma teoria que classificava 3 grandes momentos do desenvolvimento da humanidade. Vamos ver quais são esses 3 grandes momentos? A primeira, o estado teológico. Acompanhe no seu livro. O conceito que eu vou falar agora está um pouquinho diferente, mas acompanhe aí. É o momento místico, quando o ser humano acreditava em Deus e seres mitológicos. Acreditava a esses seres sobrenaturais toda a responsabilidade pela criação e manutenção do mundo. No primeiro momento da história, nós vimos lá no início da filosofia, por exemplo, os homens acreditavam muito na mitologia. E segundo o positivismo de Comte, eles estavam aí na lei do estágio ou do estado teológico. O segundo estágio é o estágio metafísico, período iniciado com o surgimento da filosofia. Antes da filosofia, a mitologia, com o nascimento da filosofia, a quebra da mitologia, e passamos agora para a metafísica, um surgimento da filosofia, em que explicações mitológicas já não foram mais aceitas, a ruptura do mito e a razão, né? Dando assim lugar à necessidade de argumentações lógicas e racionais para formular a teoria dos mundos. Lembra da história que eu falei para vocês no 8º ano, lá do Tales de Mileto, que não aguentava mais as explicações mitológicas, atravessou o mar e foi em busca de explicações racionais e lógicas, e assim nasce a filosofia. Segundo o Comte, esse seria o segundo estágio do desenvolvimento humano, o estágio metafísico. E o terceiro estágio é o que ele apresenta, o estágio positivo, né? Que é o estágio inaugural de uma época quando o ser humano passa a buscar a fundamentação de suas teorias, observando no trabalho empírico com a natureza. Como assim, professor? Trabalho empírico com a natureza. Trabalho com a experiência com a natureza. Na filosofia empirista, nós vamos falar sobre experiência. É tudo aquilo que nós agregamos como experiência e que vai fazer uma relação com o meio no qual nós estamos inseridos. A ciência seria encarregada de operar, de buscar e levar adiante a marcha para o progresso. A ciência que se desenvolve por essas teorias empíricas, pela experiência e pelo desenvolvimento do homem, vai levar agora ao progresso. Então, nós começamos. No primeiro estágio é o religioso, o teológico, né? Onde os povos acreditavam na mitologia e lá. O segundo estágio é a forma metafísica, o início da filosofia, aonde nós procuramos fundamentações lógicas e racionais. E agora, no terceiro estágio, nós vamos ver, através da experiência, do empirismo, a busca pelo progresso através da ciência, segundo a teoria positivista de Comte. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Se tiver alguma dúvida, decepções, procure no meu PV que eu tiro, viu? Ou nas chamadas pelo aplicativo do Meet. O positivismo ele foi bem fundamentalizado, ele teve algumas doutrinas.
Na filosofia, como doutrina filosófica, ele procurou estar nas ideias dos iluministas, trazer luz para o progresso, né? É um novo modo de agir através da ordem. E na sociologia, ele garantiria a ordem social em um contexto histórico na qual ele nasce, que foi o das revoluções. E na política, ele traria o vigor, a seriedade na ordem social. Certo? O positivismo chega no Brasil, como eu falei na introdução desta aula, através da Primeira República, em 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República em 15 de novembro. Tudo isso acontece com a deposição de Dom Pedro II, que era o príncipe regente do Brasil, do Império do Brasil, né? Foi um período fortemente influenciado pelo positivismo, principalmente pelo seu início, né? Quando o Marechal Deodoro, como eu falei, o primeiro presidente, utiliza essa questão do positivismo. E alguns símbolos históricos teriam que ser formados, como brasão, bandeira e hino. Ao elaborar a bandeira do Brasil, uma frase em destaque é símbolo do positivismo: ordem e progresso. Né? Nós trazemos em nós, na nossa bandeira, a fundamentalização do positivismo, as bases do positivismo que foi utilizada no primeiro momento do Brasil República. E o governo daquela época procurou, através dessa teoria, através desses estudos, dar ordem e progressividade no Brasil de então. Né? A bandeira, o hino, a questão do nacionalismo, da liberdade individual, né, de amar o país, e esse amar o país seguiria as leis. Até no hino brasileiro vai dizer assim, né? Verás que um filho teu não foge à luta, porque ele faz parte da ordem do nosso país, faz parte da progressividade e tem todo o ordenamento que foi pautado através da teoria positivista que foi trago nesse primeiro momento da República Brasileira. Então, o positivismo também ele pode ser compreendido como uma física social, como eu já falei, pois ele é real e preciso, e a sociologia busca entender os momentos da sociedade com realidade e precisão, para que assim possa dar a sua contribuição de maneira certeza. A sociedade e como ela segue são bases desse estudo e tem como também objetivo da sociologia os fenômenos que regem como a sociedade é. A liberdade é o direito de fazer o próprio dever, segundo Augusto Conte. Até mais, alunos, foi um prazer estar com vocês. Na próxima aula nós vamos estudar o materialismo histórico. Grande abraço.